Olá, a paz, a alegria, tudo aquilo que a presença do Santo Espírito de Deus possa nos dar, esteja presente, esteja inundando a sua vida nesse momento. Para quem não me conhece, sou pastora Marisa, estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra, pedindo ao Senhor que me capacite, que eu possa ser canal de bênçãos na sua vida e de tantos quantos acessarem essa reflexão no tempo de Deus, né? Que é o tempo dele, não é no tempo nosso. Estarei lendo aqui em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, aleluia. Que o Espírito Santo, mais uma vez eu peço, tome as nossas mentes, todo o nosso ser e nos dê, porque Ele conhece a cada um de nós, essa personalização da palavra, a palavra revelada que nos eleva, que nos dá tudo isso que Ele mesmo falou. E como a irmãzinha orou aqui antes, né? Às vezes nós não sabemos quem do outro lado, o que é que está precisando, se é de colo, se é de exortação, o que está precisando, eu não sei, o Espírito Santo sabe. Então Ele é capaz de ministrar ao seu coração o que você precisa. Essa carta, né, a Timóteo, que Paulo escreve, ele considerava Timóteo como filho na fé, ela foi escrita 67 anos depois de Cristo. O autor é Paulo mesmo, tá? E o motivo era externar sua preocupação por Timóteo e pelas igrejas em vista de sua morte iminente. Paulo sabia que ele ia partir. Paulo tinha o Espírito Santo. Geralmente, quem tem o Espírito Santo sabe da partida, sabe quando vai. E a preocupação dele em deixar, além de tudo que Paulo deixou escrito, né? Nós podemos dizer que 3/4 do Novo Testamento ele foi escrito por Paulo. Paulo trabalhou muito. E ele disse, né? Em tudo isso aí, para que fosse pregada a palavra em tempo e fora de tempo. O que ele quis dizer com isso? Em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Sabe por quê? Nem sempre é propício. Nem sempre há um bom recebimento da palavra. Às vezes as pessoas não querem ouvir, às vezes o mundo fica enjoado, às vezes a igreja fica desacreditada, mas nós não vamos parar, nós não podemos parar. Às vezes nós, como pregadores, não estamos bem. Quantas vezes eu me sento aqui, às vezes até com dor de cabeça, com problemas na minha vida, problemas sérios demais, e ainda assim, eu creio no chamado, eu creio no propósito, e eu sei que eu preciso obedecer ao Senhor, que tempo fora de tempo eu devo levar a palavra. Porque há pessoas que precisam ser salvas, há pessoas que precisam dessa palavra serem alimentadas, mas há tantas pessoas pregando, né? Sim, mas cada uma tem o seu papel. Há ouvidos que precisam ouvir exatamente o que eu estou pregando. Então por isso ele diz, em tempo e fora de tempo. E que chegaria esse tempo, que algumas pessoas, né,
sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, conforme os seus próprios desejos. Isso é muito sério. Pessoas só vão querer ouvir aquilo que elas querem ouvir. Sabe? As pessoas que vão querer só um carinho na cabeça, só um tapinha no ombro, ouvir, a gente fala profetada, né? Tem pessoas que chegam até as igrejas e querem que as pessoas deem respostas imediatas para aqueles problemas. O tempo que nós vivemos de imediatismo, de tudo, num toque que a gente dá no celular, nós estamos sabendo notícia do outro lado do mundo, é tudo muito rápido. Só que Deus continua no tempo dele, no tempo Kairos, que não é o nosso tempo. Então Deus trabalha, ele trabalha de maneira diferente. Então algumas pessoas ansiosas, algumas pessoas que não entenderam ainda quem é esse Deus. E olha que Paulo foi um grande conhecedor de Deus e ele disse que ele prosseguia em conhecer. Imagina, se Paulo, que foi conhecedor, prosseguia em conhecer, imagine nós. Como precisamos nos esforçar para conhecermos o mover de Deus sobre as nossas vidas. E Ele tem uma maneira muito especial de trabalhar com cada um de nós, de nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos, para o nosso bem. Então Ele disse que pessoas juntariam mestres para ouvirem aquilo que eles queriam ouvir, e não aquilo que Deus tinha para que cada um ouvisse. Porque às vezes Deus tem coisas para nos dizer que não vão nos agradar. Vai puxar a nossa orelha. E a Bíblia fala que o pai corrige aquele filho que ele ama. Se você não é corrigido, porque você não é amado. Se as pessoas só vivem sorrindo para você, pode acreditar que tem alguma coisa errada. As pessoas que têm medo de serem rejeitadas, elas vivem quase que o tempo todo sorrindo. E não é assim. Às vezes precisamos fazer uma cara feia, às vezes precisamos dizer um não, precisamos dar um basta. Às vezes precisamos, como um não, fazer silêncio. Mas se nós somos pessoas que ainda temos aquela tendência de, vou usar uma palavra meio pesada aqui, mas é que eu estou encontrando no momento, me desculpe. Mas se formos o tipo de pessoas que ainda mendigam o amor, a aprovação dos outros, nós não vamos dizer não, nós vamos dizer sim o tempo todo. Tem pessoas que mentem até. Alô, fulano tá? Não tem coragem de dizer não. Não diz que eu não tô. Sabe? É uma negociação da verdade, da autenticidade por aceitação, por falta de franqueza. E isso nós precisamos trabalhar todos os dias. Prosseguir e aperfeiçoar isso. Sermos verdadeiros. Sermos tal como Deus nos chama para sermos. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Versículo 4. Voltando-se para os mitos. Mitos, né? Mitos é a maneira que as pessoas têm de explicar determinadas coisas, então elas criam mitos. Coisas para satisfazer algum problema, alguma coisa, mas que não são reais, que não estão de acordo com a palavra. Quantos mitos que existem para explicar coisas que não são verdadeiras, que não é por aí. Então nós temos que ter cuidado com isso aí, com os mitos. E o único lugar capaz de nos dar a verdade é a palavra do Senhor. Você, porém, Timóteo, ele está falando para nós também, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cumprir plenamente o ministério. Quantos líderes ainda não compreenderam o cumprimento desse ministério? E eu confesso para você que dia após dia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eu entendo que eu tenho que buscar, mais eu entendo que eu preciso da graça de Deus para eu cumprir esse ministério, para eu realmente ser chamada, de pastora, aquela que foi chamada, apesar da Bíblia não ter, nomeação pastoral para as mulheres, mas Deus, Ele é dono de tudo. Se Ele chamou mulheres, se Ele nos chamou, há um motivo, há uma cobertura do próprio Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos cumprir. E vamos lá. Ele diz,
Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Que coisa linda nós sabermos quando vamos partir, né? Não nos pegará de surpresa. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabia, ele estava preso. Ele sabia que os romanos iam acabar com ele. Ele tinha certeza disso. E ele diz uma coisa linda, maravilhosa, que, nossa, se eu puder dizer isso, nós pudermos dizer isso. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, pois Jesus voltará com a coroa da justiça. E nós precisamos estar preparados, entender isso. Ele fala para Timóteo, essa aqui é a segunda carta a Timóteo, tá? Apesar de eu estar pregando aqui na segunda carta, eu revi a primeira carta toda também, né? Porque é o mesmo teor. Só que na primeira carta ele fala, né? Para evitar. Barulhinho legal agora, ó. Vai com Deus, abençoado, guardado por Deus. Então ele diz, né? Para evitar as controvérsias, as discussões que não levam a nada, tá? Que deve proceder do nosso coração é um amor puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Sabe por quê? Sabe o que prova que uma coisa é verdadeira realmente? Ela continua. E quanto mais ela é confrontada, quanto mais ela incomoda as pessoas, mais ela é verdadeira. Essa é uma das características da verdade. Então nós não precisamos de discussões, nós não precisamos convencer as pessoas das verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas por si só, elas se solidificam, elas têm base e elas são levadas pelo Espírito Santo. A palavra fala, a tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. E nós temos aquilo que é o mais, além da palavra, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo habitando em nós. E nós temos histórias, são 2021 anos, né? Contando aí de Cristo para cá, né? A partir do ano 1 pós-Cristo, quantos avivamentos, quantos líderes espirituais pisaram sobre a face da terra, quantos milagres, quantas coisas lindas nós vimos. E o Deus é o mesmo, e Ele nos convoca a vivermos, a recebermos dele os dons que nos capacitam a agir, sabe? Na condição que Jesus nos chamou para agir, a operar milagres, o dom do conhecimento, o dom do amor, o dom de falar em línguas. São tantas coisas lindas que o Senhor nos convoca, Ele nos chama, mas nós precisamos querer, nós precisamos realmente saber o que nós queremos da nossa vida. Nós queremos a Deus, nós aceitamos a Deus, ou é aquela questão, né, social? Eu vou para a igreja porque, nossa, não tanto agora que as pessoas, né, não estão frequentando como frequentava, mas às vezes algumas pessoas não julgando, não criticando, só fazendo aqui uma breve reflexão. Como eu acabei de falar, a palavra não é para ofender as pessoas, mas é para refletir. Às vezes eu vou colocar a minha melhor roupa, o meu salto alto, a minha melhor maquiagem, o meu melhor cabelo, e só vai ficar nisso. Eu vou lá, eu vou ouvir, é como se fosse um clube social, eu não vou me importar com aquele irmãozinho talvez descalço, que esteja sem camisa, porque eu já enfrentei isso dentro da igreja. Eu já recebi pessoas bêbadas, pessoas sem camisa, e eu quis manter aquela pessoa ali dentro, porque para mim realmente não importava. A pessoa estava bêbada, estava sem camisa, o que importava era que ela estava ali dentro, que ela ia ouvir a palavra. Ah, mas é desrespeito. Para uma pessoa lúcida, não, mas para uma pessoa que estava entorpecida, não seria. Outra vez, eu pregando também já em praça pública, chegou determinada pessoa com a garrafinha dela de cachaça e colocou do lado. Pois a pessoa que estava ali comigo, enquanto ela não tirou a pessoa, porque a garrafa de cachaça estava ali, ela não sossegou. E eu fiquei muito aborrecida. Sabe por quê? Jesus fala, vem a mim como tu estás.
E com a garrafa, sem a garrafa, que diferença faria? Sabe, é o Senhor que é o dono da vida de todas as coisas, Ele ouviria a palavra. E Deus tem poder, mesmo a pessoa estando embriagada, para Ele entra, Ele penetra e Ele vai a fundo. Nós precisamos ter sensibilidade, ter acima de tudo o amor. É claro que nós não vamos aceitar desrespeito, coisas semelhantes, mas nós precisamos ser ousados, saber que Deus está nos guardando e que aquele momento que aquela pessoa chegou ali pode ser o último, pode ser o único. Então, como é que nós vamos julgar? Vamos dizer que nós somos perfeitos, ser os donos da verdade? Não. Paulo exortou, ele ensinou Timóteo. Timóteo era jovem, ele chamava Timóteo de meu filho. E ele falou muitas coisas importantes que nós, como servidores, ministros do Evangelho, nós precisamos aprender. Mas acima de tudo, de todas essas coisas, a mais importante delas é nós aprendermos sobre o amor. Como fala lá no hino ao amor cristão, 1 Coríntios 13. O amor, ele é paciente, ele tudo suporta, ele espera, ele perdoa. O amor, ele é o dom perfeito. E para nós andarmos em amor, nós precisamos pedir ao Senhor. Nós não temos esse amor por nós mesmos. Nós nem mesmo conseguimos perdoar por nossa própria vontade. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que Ele nos capacite. Porque Ele sabe o quanto uma mágoa, uma dor, uma falta de perdão, um ressentimento nos prejudica, nos causa mal. Sabe, o que nós vemos aqui é um mundo material, mas existe um mundo muito mais real e eterno, que é o mundo espiritual. E quanto há de mistério entre céu e a terra, que nós não sabemos, nós não compreendemos, que nós precisamos de humildade, nós precisamos da presença do Espírito para constantemente estarmos pedindo ao Senhor que nos exorte, que nos sensibilize a saber aonde nós estamos deixando de viver de acordo com a vontade de Deus. Há quantas pessoas morrendo. Nesse momento nós vemos a invasão em terras estrangeiras. Nós estamos vendo crianças morrendo, mulheres morrendo, sendo atacadas. Tanta maldade, tanta briga. Pelo quê? Pela falta de amor. E aí, o que fazer? Nós podemos orar, nós podemos interceder. Esse é o nosso grande papel. O que a oração não puder fazer, nada mais fará. É claro que em alguns momentos das nossas vidas, nós precisaremos de ação, porque não é só, é oração. Oração e ação. Eles pedem ajuda, saber, né, desses meios, desses pedidos serem realmente autênticos, porque a gente sabe que há muito engano também no mundo de hoje, mas nós estarmos preparados, estarmos dispostos. Nós vivemos o tempo do fim. Nós vemos aí pessoas morrerem todos os dias. Estamos passando ainda, estamos sendo surpreendidos por pessoas saudáveis que não tinham nada e de repente são convocadas. A partir desse mundo, há quantas famílias aí foram retiradas pessoas e quantas ainda irão? Há toda uma tensão. Essa questão de volta às aulas, não volta, os riscos que os professores estão correndo. Eu já sou uma professora aposentada, mas eu vejo os meus colegas, tamanha angústia deles, porque tem morrido professores. E aí, o que é certo? O que faremos? Se não tivermos o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas e confiando que realmente as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós não sabemos quando nós partiremos. Eu me lembro que exatamente dia 23 de agosto do ano passado, eu testei positivo para Covid. E ainda assim eu preguei nesse dia. Eu estava junto à minha família e ninguém foi contaminado, graças a Deus. Eu soube através do meu pai, porque ele teve uma pneumonia, e eles falaram, vai evoluir para Covid. E eu disse, mas quem está com Covid lá em casa? E era eu que estava. Mas eu passei por tudo isso, a enfermeira ainda me perguntou, você está com medo? Né? Naquele imediatismo, naquele nervosismo da hora, porque eu sou humana, minha humanidade ali veio. Eu disse, não, eu acho que não está na hora ainda não, sabe?
Mas depois, quando eu vim para casa, eu entrei pro meu quarto, pro isolamento, ainda fiquei 2 semanas, eu não precisava, porque daí 1 semana eu já estava testando negativo. Mas eu tenho uma filha muito cuidadosa, que de vez em quando ela é minha mãe. A gente inverte os papéis. E que bom que ela seja minha mãe, porque é uma mãezona. E ela me prendeu no quarto 2 semanas. E naquelas 2 semanas eu fiquei muito bem. Mas eu pensei, falei, Deus, e aí? Será que está na minha hora? Chegou o meu tempo? Se chegou, foram os 2 momentos da minha vida. Foi quando meu filho morreu, que eu tive que me submeter à cesárea, porque os meus 2 filhos anteriores foram parto normal. E eu disse, Senhor, foi a minha oração, a Ti eu entrego o meu espírito, Senhor. Cuida das minhas filhas, que eram bebês ainda. E aprove o Senhor levar o meu filho no dia de nascer, sem causa nenhuma a doença dele, mas não havia doença. Nem o sangue dele, meu fator sendo negativo, foi o único filho que nasceu com fator igual ao meu. Então não teve no óbito dele. A médica me abordou e disse, Marisa, nós teremos que inventar, colocar uma causa qualquer. Mesmo porque no dia anterior eu havia saído com ela para a gente comer um salgado, nós éramos amigas e eu estava muito bem. Mas o Senhor me mostrou durante 1 semana, me deu visões da morte dele, eu vi tudo, eu sabia, né? Apesar que a mãe, na hora do parto, ela tem aquela esperança, não, ele vai ressuscitar, ele vai chorar. E ele não chorou, ele partiu. Mas eu fiquei bem. Eu pude, com a graça de Deus, consolar as pessoas que vieram, né, de certa forma, desesperadas, chocadas, né, um bebezão daquele, mais de 4 quilos, uma coisa linda. Eu não vi, eu sonhei com ele. E partindo assim de repente. Mas eu fiquei bem. Eu entendi, porque houve um propósito. O Senhor me disse, Ele me pediu, meu filho, através da palavra, de leitura, eu vou levar o teu filho, porque eu tenho obra para você. E você como pastora, no mundo de hoje, esse menino de um outro casamento, eu entendi claramente, vai ser mais complicado para a aceitação das pessoas sobre a sua vida. E eu sabia que ele não morria, ele ia para o outro lado e ele ia ter uma vida linda. E ele estaria lá. E esse ano, né, foi 21 anos que ele partiu e eu fiquei bem, eu não tive depressão, eu tive tristeza, né? Porque exatamente nesse dia, ao lado da minha cama, nasce um bebê com o mesmo nome do meu bebê, um nome diferente. Meu bebê se chamava Paulo Estevão e ele também se chamava Estevão. A mãe dava 2 de mim e o Estevão dela nasceu de 8 meses, pesou metade do que o meu Estevão pesava e ela não tinha preparado as roupinhas e eu cedi as roupinhas dele para ela e eu vi aquela mãe, né? A gente estava na enfermaria, na maternidade, e ela conversava, ela falava, Estevão, ela cuidava dele. E eu só abraçava a minha Bíblia e chorava, porque estava doendo muito. Mas eu superei, graças a Deus. Eu sabia que Deus tinha promessas e a partir daí Ele confirmou o meu chamado, que não é da agora. Eu já falei para vocês que desde os 13 anos eu prego o Evangelho. Mas Ele confirmou, daí veio o chamado pastoral e veio uma maior dinâmica, uma maior responsabilidade, que eu saí, fui para São Paulo para estudar, me formei, me preparei, fiz outros cursos e estou aqui. E sei que tenho muita obra pela frente, porque eu entendo do Senhor que Ele quer isso de mim. Ele só me avisa, cuide da sua saúde, faça as dietas, para que você cumpra tudo, porque afinal nós temos um corpo físico que precisa de cuidados. E às vezes, no momento, né, de ansiedade, né, eu, quando estou ansiosa, eu como mais. Eu não como menos, não. Tem gente que trava a garganta, a minha destrava. Aí eu quero comer mais, aí já viu. Então tem que ter muito cuidado. Mas enfim, meus amados irmãos, a Bíblia é isso aí, o Evangelho é nós falarmos, né, das nossas experiências de vida, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sofremos, daquilo que nós superamos. E eu, graças a Deus, superei tudo isso e sei, repito, que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida, como Ele tem para a vida de todo mundo. Basta que nós estejamos abertos, dispostos a ouvir o chamado dEle. Sabe, e a cada ano, a cada tempo, eu trabalhei muito com dependentes químicos. Eu fui voluntária numa clínica, estou afastada devido à pandemia, não sei como vai se desenrolar isso. E durante quase 8 anos eu vi muitos jovens e eu via sempre o meu filho na figura daqueles jovens. Falei, Senhor disse que me daria muitos filhos
para serem resgatados. E realmente vieram filhos do mundo todo, até do exterior. E eu cuidava deles e até hoje nós mantemos contato com alguns. E eu sempre imaginava, digo, meu Deus, olha a promessa se cumprindo. Como que eu tinha que trabalhar, e nós não podemos ser egoístas de achar que a nossa vida é só para a nossa família, é para os nossos filhos. Não, a Bíblia diz, né? Jesus disse, quem são meus irmãos? E são aqueles que chamam meu pai de pai. Esses são os meus irmãos. Então a nossa família é uma grande família. Não são só aqueles de sangue. Mesmo porque aqueles de sangue é muito fácil de amar. É muito fácil da gente abraçar. Mas aqueles que estão sofrendo, nós vemos tantas pessoas, sabe? E pedindo socorro. Pessoas que você encontra pela rua, pessoas que você não faz ideia, que estão sofrendo. Imagina agora nesse período, necessitando de coisas materiais, mais ainda de coisas emocionais, crianças com crise de ansiedade, crianças com crise de pânico. Com quanta coisa, sabe, que nesse momento está aí eclodindo, está acontecendo e precisam de cuidados. Eu tenho procurado gravar vídeo para as crianças, no meu ritmo, porque eu ando um pouco sobrecarregada com algumas tarefas, mas eu sei que eu vou poder fazer muito mais. E desejo que isso chegue a muitas crianças. E tem muitos planos, muitos projetos. E nós todos, aqui na face da terra, nós temos muito o que fazer. Basta que nós perguntemos ao Senhor, Senhor, qual o propósito da minha existência? E cada um, onde quer que esteja, há propósito. Você olhar para o lado, você vai ver pessoas precisando. Você não precisa nem olhar para o lado dentro da sua própria casa. Nós sermos melhores, nós sermos capacitados a amar, nós sermos capacitados a ser sensíveis. Sabe? Muitas pessoas têm levado a vida assim, ó, principalmente correndo atrás de coisas materiais. Eu quero estudar mais, eu quero me pós-graduar, eu quero fazer mestrado, eu quero um carro novo, eu quero um sítio, eu quero uma casa na praia, eu quero tal roupa, eu quero tal joia. Deus quer realmente que nós tenhamos coisas boas. Seus filhos devem ser prósperos. Mas o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é o problema. É o amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro na frente. Ele diz, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? E uma coisa, a oração, ela não tem limites. Você pode orar para quem estiver distante. Você pode tirar um tempo durante seu dia, o horário que for. Sabe? Fazendo as coisas, você pode orar para que as pessoas recebam essa força da energia. O Espírito Santo, ele transporta esse amor. Eu não sei como isso acontece no mundo espiritual, mas que acontece, acontece. A gente sabe que acontece. Há provas incontestáveis sobre isso. E nós precisamos realmente colocar esse amor em ação. Amém? Então, que fica aí a nossa reflexão dessa noite. Há um propósito nas nossas vidas, falar de Deus, falar de Jesus em tempo, fora de tempo, cuidado com os falsos mestres, cuidado em não querer ouvir só aquilo que nos agrada, sabe? O não, muitas vezes ele é mais precioso do que o sim. Evitar as discussões, os falatórios, as coisas que não levam a nada, que só levam a inimizade, a tristeza, a desavença. Olhar o outro com amor, com respeito, pedir sabedoria ao Espírito Santo. Tudo isso e muito mais. A palavra nos orienta. E eu quero orar por nós, por você, neste momento. Pai amado, Pai querido, Pai justo, Pai maravilhoso, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ser com a vida de cada um que ouve essa reflexão, essa pregação, que possa, Senhor, entrar nas estruturas mentais, ó Deus, e quebrar todo o sofisma, todo o mito, toda a fortaleza de mente, aquilo que não tem valor, ó Pai, aquilo que atrapalha, Deus, o conhecimento de Ti, das Tuas verdades, do Teu Evangelho, ó Deus, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, ó Pai. Há poder na oração, Senhor. Visita, Espírito Santo. Faça
tua obra, leva cura, derrama dons, leva propósito, decisão, prontificação para mudança. Todo sentimento negativo, todo ressentimento, todo espírito de discórdia, de briga, cai por terra em nome de Jesus. Toda doença cai por terra, que haja cura, que o espírito de cura penetre em cada lar, a cura emocional, a cura física, e que o espírito seja elevado e esteja totalmente alinhado com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez eu te peço, meu querido, minha querida, quer dizer, antes de te pedir, eu te agradeço, porque você tem acessado o canal, porque os inscritos estão aumentando. Nós precisamos de uma quantidade bem maior de inscritos. Por isso eu te peço, compartilhe, peça aos seus amigos para se inscreverem, por favor. Nas minhas orações eu tenho pedido que o Espírito Santo te toque, para você pedir aos seus amigos para se inscreverem, porque eu acredito no poder da oração, e esse é o maior poder. Compartilhe e, mais uma vez, tenha dias abençoados. E a qualquer momento que você acessar esse canal, é esse o momento que o Senhor tem para falar para você. Em nome de Jesus. Um grande abraço.